capítulo 6. Atos, capítulo 6, a partir do verso 8. Estamos aí trabalhando o diaconato, estamos aqui trabalhando esse ofício tão importante da nossa igreja. Vamos lembrar um pouco de Estevão, queridos. Vamos ler algumas partes, alguns pedaços do texto, e até aí o final do capítulo 7 aí. Diz assim a palavra do Senhor: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido que este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que é esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então Estevão, irmãos, no capítulo 7, ele passa a fazer toda uma defesa, toda uma colocação aqui sobre a relação de Cristo com Moisés, ou do Evangelho com a lei. Então, ao final aí, nós vamos ler a partir do verso 51 do capítulo 7, nos diz: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como o fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Queridos, estamos aqui trabalhando o papel, o ofício, a obra do diaconato em nossa igreja. Estamos trabalhando os pontos centrais, aquelas prerrogativas que são necessárias, como nós vimos no último domingo. Mas eu queria que nós lembrássemos de Estevão, um dos primeiros diáconos a serem eleitos na igreja do Senhor, e é o primeiro nome do que aparece aí, se você voltar os seus olhos ao verso 5 do capítulo 6, que fala aí sobre aqueles que foram eleitos. Estevão é o primeiro deles que é mencionado. Não é à toa, né? Ele também vai ser aí ter uma história a ser contada sobre ele, por isso ele recebe um destaque. E eu acho que não há destaque melhor, mais profundo, mais interessante para mostrarmos a principal característica que um diácono deve ter: ser cheio do Espírito de Deus. Ser cheio daquele que nos leva junto de Cristo, daquele que nos leva para junto da palavra de Deus, daquele que aplica em nós toda a obra de Cristo Jesus por meio da fé. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é alguém que vive em viagens,
não é alguém que vive em transes. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém cheio da palavra, cheio de fé, cheio de intrepidez. É alguém intrépido. Veja que Estevão encara os seus inquisitores de uma forma muito direta. Se você depois ler todo o capítulo 7, ver toda a defesa de Estevão, você vai perceber duas coisas fundamentais, que uma é a intrepidez, ele encara aquele sinédrio, diz a verdade àquele sinédrio, como nós vimos, chamando a atenção deles, dizendo que eles eram como seus pais, perseguidores dos profetas. Mas ao mesmo tempo nós estamos vendo ali o conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento, entendimento daquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então o diácono, ele não é alguém que tão simplesmente faz uma obra, age dentro da igreja. Ele é alguém que conhece a sua fé e está pronto a refletir essa fé por meio de suas atitudes. Então vejam, meus irmãos, o diácono, ele não é um cargo, ele não é um ofício, ou diaconato, não é um ofício de segunda categoria. Não é um ofício para pessoas que não sejam dedicadas à palavra de Deus. Não é um ofício de pessoas que ainda estão aprendendo e caminhando e crescendo e que um dia se tornarão presbíteros. Não é. Qualquer um que vê o testemunho de fé, de coragem, de conhecimento da palavra que Estevão deu neste momento aqui, do mover de Deus através de sua vida, vai perceber que nós estamos falando de um crente de primeira categoria, de alguém que é exemplo no seio da igreja de Deus. O texto nos fala de um homem em quem o Espírito se movia e Deus fazia sinais e prodígios através de Estevão. Então veja, ele era partícipe de toda aquela situação, de todo aquele contexto da fundação da igreja, em que o poder de Cristo era manifesto através da vida dos primeiros crentes, mostrando que eles estavam associados ao Filho do Homem, àquele que veio, libertou os cativos, curou os enfermos, ressuscitou mortos, e que ele mesmo morreu e ressuscitou. Ele, Estevão, era um desses, através de quem o poder de Deus se manifestava. Então o diaconato, ele não é uma coisa de segunda categoria. O diaconato não é um ofício da ralé. Se um dia esse irmão der certo aqui, do diaconato ele vai para o presbiterato. E quem sabe do presbiterato para o pastorado. Vai se tornar um pastor, como se pastor da nossa igreja fosse superior aos presbíteros. E não de fato o mesmo. Então nós precisamos olhar para esse ofício, para o papel daqueles que servem no diaconato, para aqueles que vão servir a Deus como diáconos diante do Senhor, procurar pessoas que realmente se dediquem a Deus, amem o Senhor e a sua obra e estejam prontos a enfrentar qualquer circunstância e manterem-se firmes na fé. Firmes na fé. Diaconato não é brincadeira não, irmãos. Diaconato não é algo que a gente faz simplesmente no dia que tem culto na igreja, ele fica ali na porta, tira uma temperatura, agora nesses tempos, né? Fala para você passar um álcool em gel, te ajuda a sentar na igreja. Diaconato não é porterato, só para misturar as palavras aí. Diácono não é um porteiro, diácono não é um serviçal. Diácono é o homem revestido da autoridade de Deus para cuidar das necessidades físicas da igreja em todos os seus aspectos. É por isso que ele cuida da ordem do culto. É por isso que ele recebe as pessoas. Não como um assistente do presbiterato, mas como quem, sendo ministro da misericórdia de Deus, vai já ter o primeiro contato com as pessoas da igreja, refletindo a misericórdia de Deus sobre elas. Então ele não vai receber as pessoas por uma questão de que ele é um servo baixo.
Ele vai receber as pessoas porque é o primeiro contato que nós queremos que as pessoas tenham com a igreja do Senhor. Com a misericórdia de Deus, com o cuidado de Deus, com o zelo do Senhor. E são os diáconos que fazem isso. São os diáconos que cuidam disso. E vejo algumas coisas aqui que são ditas de Estevão. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se falsas testemunhas, ou seja, ele era alguém irrepreensível, que quando tiveram que dizer algo contra ele, tiveram de levantar falsas testemunhas. Se levantam sobre você verdadeiras testemunhas contra você, você já não está como Estevão. Já não está como Estevão. Porque se o testemunho é verdadeiro dos seus erros, você já não é irrepreensível. Você já não é alguém que tem uma vida de tal modo que aos olhos do geral, aos olhos das pessoas, não tem o que ser dito. Então esse é o ponto. De tal modo era a vida de Estevão, que as testemunhas contra ele tiveram de ser falsas testemunhas. E mais, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão não era um cara bobinho, não. Não era um sujeito que tinha pouco conhecimento da palavra de Deus. Era alguém que entendia, e você vai perceber isso por meio de sua defesa ao longo de todo o capítulo 7. Ele conseguia amarrar toda a história da redenção para mostrar que aquele Cristo a quem eles pregavam, pelo poder de quem eles estavam agindo e operando sinais e maravilhas, ele era o que eles tanto esperavam. Estevão tinha essa capacidade, ele conseguia conectar as coisas, ele conseguia explicar as coisas. Ele não fazia declarações de fé vazia. Jesus para ele não era, é tudo. Sabe quando a pessoa não sabe dizer alguma coisa, a pessoa não sabe explicar o que ela pensa, ela diz, é tudo. Como assim tudo? Tudo o quê? É tudo de bom, é tudo bonito. Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Jesus é Deus e homem que operou no meio do seu próprio corpo o sacrifício devido diante de Deus. Jesus é aquele sobre quem Moisés, toda a lei, todos os profetas, todo o salmo falou sobre ele. E apontar onde? Dizer o quê? Então perceba que o diaconato não é um papel de alguém que simplesmente vai ficar entregando cesta básica. É alguém que deve ter investido sobre ele tudo que for possível para que ele cresça no conhecimento da palavra e ele mesmo ser alguém dedicado em conhecer cada vez mais a palavra. Ou seja, não é só quem ensina na igreja que tem que conhecer a palavra. É uma obrigação de todo crente conhecer a palavra, mas é uma necessidade de todo oficial, presbítero ou diácono, ser conhecedor da palavra, ser conhecedor das doutrinas da sua igreja. Precisamos ter um olhar elevado sobre essas pessoas, irmãos. O que nós vimos no último domingo sobre o que caracteriza ou aquilo que a gente busca num diácono, deve nos fazer erguer os olhos. Procurar pessoas da mais alta estirpe dentro da fé. Pastor, você está trazendo classes dentro da fé? Não, estou falando que existem pessoas na igreja que já estão com a sua fé mais desenvolvida, são mais maduros na fé. Não são pessoas melhores do que as outras, mas mais desenvolvidas na fé, mais compreendedoras das coisas da fé. Então a gente procura essas pessoas, porque elas serão líderes. Diáconos são líderes dentro da igreja. Diáconos não são subalternos que funcionam às ordens do conselho. Diáconos não são pessoas que você dá de ombros para elas. Diáconos são pessoas fundamentais no reino de Deus, na vida da igreja, para que a igreja exerça misericórdia e possa ver que o poder de Deus se manifesta através da sua igreja.
É isso que você procura quando você pensa num diácono? Será que você já tinha esquecido de Estevão? Esquecido que ele é um homem cheio da sabedoria de Deus, a ponto que aqueles que intentavam algo contra ele, que o acusavam, não conseguiam resistir à sua sabedoria. Será? Temos que procurar pessoas assim. Se eles serão líderes, que eles ao menos tenham conhecimento daquilo que fundamenta, daquilo que estruturou este povo a quem eles vão liderar. Eleve os seus olhos, eleve o seu padrão. Procure irmãos que você olhe neles e diga: esse é maduro na fé. Ele sabe no que crê. Ele sabe o porquê. Ele entende os caminhos do Senhor. Ele é alguém que sabe falar da palavra de Deus. E diácono, meus irmãos, ele tem que enfurecer o reino de Satanás. Diáconos precisam enfurecer o reino de Satanás. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos dos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Satanás precisa odiar o nosso diaconato. Satanás precisa odiar o que de Cristo é revelado por meio da misericórdia demonstrada através dos diáconos. Satanás precisa odiar o testemunho de fé dos diáconos. Precisa ser alguém que realmente incomoda o reino do inferno. Alguém que consegue refletir a graça e misericórdia de Deus de modo que a pregação sobre Cristo Jesus fique tão clara através daquela igreja que Satanás se sinta incomodado. Não é um ofício da timidez. Não é um ofício para funcionar debaixo dos panos, nos bastidores. É um dos carros-chefes da igreja. Ao passo que o presbiterato cuida da palavra e da oração, os diáconos, cuidando da misericórdia, levam essa palavra e oração em suas atitudes, naquilo que pregam, na explicação dos porquês eles estão fazendo o que estão fazendo, para que todos saibam que aquela graça e misericórdia que revelam vem do Senhor. E assim Satanás se incomode e queira dar um jeito nesse diácono. Pastor, Satanás vai se levantar contra mim. Glória a Deus. Tem que se levantar contra você. Satanás tem que ir contra você. Está com medo de Satanás? Tem medo do chifrudo? Tem por quê? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. E Deus deu a graça a Estevão de morrer como um mártir. Pastor, eu não quero morrer. Quero encerrar aqui com Filipenses, capítulo 1. Para nós lembrarmos de algo importante que Paulo ensinou àquela igreja. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo diz que padecer por Cristo é uma graça.
é uma graça. Padecer por Cristo, ser perseguido por causa do nome de Cristo, é uma graça. Não é algo a ser evitado. Não é algo do que você deva correr, se proteger. Espera aí, estão me perseguindo por causa do meu Redentor? Estão me perseguindo porque eu creio em Cristo? Estão me perseguindo pela minha fé? Glória a Deus! Glória a Deus! É isso mesmo. Eu estou incomodando o reino do inferno. Eu estou incomodando Satanás. Pior que eu falei, estou incomodando Satanás, pontei assim, né? Não, viu? Estou incomodando Satanás. Melhor, né? Eu estou sendo agraciado por Deus, de tal modo a ser identificado com Cristo, que o mesmo mundo que odiou o meu Senhor, odeia a mim. O mesmo mundo que odiou o meu Senhor, odeia a mim. Então nós temos que procurar um diácono, que Satanás odeia. Homem de Deus, cheio do Espírito, cuja sabedoria tira todo o argumento dos inimigos, de modo que ele só tenha testemunhas falsas a serem levantadas contra ele. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, ajuda-nos a ter um olhar mais treinado, fundamentado na Tua Palavra, para que busquemos servos, ó Deus, que venham entregar diante de Ti o devido serviço, que venham dar a Ti, ó Deus, a vida, a obra, incomodando o reino de Satanás, incomodando aqueles que estão ao lado de Satanás, ó Pai. Porque o testemunho é profundo, é devido, Senhor. Faz isso, ó Pai, nós te imploramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Joia, queridos. Então, como alguns irmãos estiveram aqui no último domingo, e agora podem perceber, nós estamos trabalhando aqui o diaconato. Vamos ver diversos aspectos. O Conselho planeja fazer eleições para o diaconato no mês de dezembro, tá certo? E nós estamos até lá trabalhando isso, trabalhando os fundamentos do diaconato, trabalhando o porquê do diaconato, trabalhando as características, as cobranças, aquilo que faz de uma pessoa um diácono. No último domingo, nós trabalhamos aí o que Paulo fala a Timóteo, no capítulo 3 de sua epístola, né, falando sobre o que os diáconos devem ser. Interessantemente, ele vai começar no verso 8 lá de 1 Timóteo 3, dizendo semelhantemente, certo? Semelhantemente, ou na tradução que está aí, ó, botaram a tal da Bíblia Sagrada Almeida Corrigida e Fiel. Não é muito presbiteriana não, Nata? Brincadeira, minha irmã. Mas veja aí que diz, olha, da mesma sorte, tá? É um sinônimo de semelhantemente, tá ok? É óbvio isso. Então o que está dizendo? Assim como são os presbíteros, assim deve ser os diáconos, quanto às suas prerrogativas, quanto ao seu entendimento, profundidade e maturidade da fé. Então nós vimos aí que o diácono, ele tinha características morais, pessoais, pessoas respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, né, que conservava o mistério da fé com consciência limpa, ou seja, alguém que trabalha pela fé, que consegue proteger o trabalho da igreja de seus ataques, e também sejam estes primeiramente experimentados, ou seja, pessoas que na fé sejam experimentadas, não necessariamente alguém idoso, não necessariamente alguém já de idade, mas necessariamente alguém que já tem experiência da fé, que já tem um conhecimento e ao mesmo tempo já tem uma vivência dentro da vida da igreja. Isso é óbvio, né, irmão? Se você já viveu, que seja 2 anos na igreja, você sabe que tem as suas complicações, né? Nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com todo tipo de gente, com todo tipo de história, tá certo?
E é complicado, às vezes, a gente lidar com os irmãos. Então tem que ser alguém que tem esse traquejo, que saiba lidar com as pessoas, ser firme com as pessoas, ao mesmo tempo também que entendendo as suas limitações. Também vimos aí que existem questões voltadas para a família. Aí o texto ele se volta para as mulheres, ou seja, as esposas do diácono. A nossa tradução coloca aí mulheres, aí no capítulo, no verso 11, aliás, mas a ideia aqui é para esposas, tá? São as mulheres dos diáconos, tá certo? Por que que a gente sabe disso? Porque da mesma forma é falado sobre esposas também dos presbíteros, tá? A ideia é trabalhar toda a família. Por quê? Porque a família vai ser uma expressão da vivência de fé desse diácono. Certo? Então, sim, a esposa dele, você deve cuidar disso, você deve observar isso também. A esposa dele deve ser alguém que vai refletir o bom governo que ele traz em sua casa. Tá certo? É uma mulher que seja respeitável, não maldizente, temperante e fiel em tudo também. É como se Deus estivesse dizendo, se a pessoa é um só corpo, uma só carne com a outra, elas precisam estar indo na mesma direção. Elas precisam ter a mesma pegada, ter a mesma ideia, o mesmo caminho. Você já imaginou o camarada, ele quer exercer o ministério dentro da igreja, ele quer exercer algo dentro da igreja, e a esposa se torna aquele peso morto? Ou ainda, que puxa para o outro lado? Ele precisa muitas vezes dedicar tempo, ele precisa fazer a obra de Deus. Se essa esposa não está pronta a entender que o que ele está fazendo é do Senhor, e ele precisa dedicar esse tempo para a honra e glória de Deus, em última instância, se essa esposa não tem a glória de Deus como o maior objetivo da própria vida dela, ela não vai aceitar que o seu esposo o tenha também. Então, mulher crente, tem que ser alguém que coopere, não é alguém que vai exercer o diaconato com ele. A gente precisa também entender isso. Mulher de diácono não é diaconisa. Mulher de presbítero não é presbítera. Mulher de pastor não é pastora. As mulheres, elas não exercem esses papéis, mas elas são fundamentais para que essas figuras, para que esses oficiais, presbíteros e diáconos, por que eu não falei pastor agora? Por que eu não falei pastor agora? Porque o pastor é um presbítero. Certo? Porque presbíteros e diáconos, ambos, só eles exercem esse papel de oficial ordenado por Deus, com autoridade. O trabalho, por exemplo, presbíteros cuidam da palavra e da oração. Só presbítero pode ensinar na igreja? Só presbítero pode pegar, abrir a Bíblia, explicar um texto, dar uma aula de escola dominical? Só? Não. Quem está lá em cima dando aula para as crianças não é um presbítero. Até porque os 3 presbíteros estão aqui. A menos que algum aí conseguiu estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Oi? Inclusive os de disponibilidade também estão aqui, né? O presbítero Douglas aqui. Seu Luiz também? Você é presbítero, seu Luiz? A gente vai descobrindo as coisas com o tempo na igreja, né? Descobri que o senhor era presbítero. Com cargo, né? E é santista, eu acho que isso aí já perde o ofício, hein? Eu acho que já perde o ofício. Oh, crente só pode torcer para os santos. Sei não, hein? Você gosta de sofrer, né? Torcer para o santo. Então, não é só presbítero que ensina dentro da igreja. Agora, sobre quem há a autoridade do ensino, o dever de observar esse ensino, vigiar se está tudo conforme a palavra de Deus, quem dá o direcionamento desse ensino são os presbíteros. Da mesma forma, só um diácono
pode ouvir o irmão com necessidade e buscar abençoá-lo, ajudá-lo, trazer algo da igreja sobre a vida dele? Só o diácono. Só o diácono pode pegar uma cesta básica e levar numa família necessitada? Qualquer membro da igreja. Qualquer membro da igreja. Os diáconos devem ser aqueles que ativamente procuram fazer isso, todo o tempo. Precisamos olhar, ó, teu irmão faltoso. Meu irmão, está faltando por quê? Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Vamos providenciar uma carona, o dinheiro para passagem, mas você vai ter comunhão com seus irmãos. Querido, como é que está a despensa da casa aí? Está bem, está tudo certinho. Não está? Vamos ajudar. Ó, está faltando para a conta de luz daquele irmão. Queridos, essas coisas pesam sobre a vida das pessoas. Eu não sei se você já teve uma conta de luz ali que você não conseguiu pagar. E eu não sei se você já teve uma conta de luz que você não conseguia pagar, que a igreja chegou e lhe auxiliou. Isso é um papel de segunda categoria? Não é, meus irmãos. A pessoa recebeu um socorro, ela saber que a misericórdia de Deus se manifesta através da vida da igreja, isso é pura pregação do Evangelho, meus irmãos. E elas estão vendo estampadas através dos nossos diáconos a misericórdia de Deus. Por isso também, o diaconato é aquele que quando chega uma pessoa, um pedinte, um morador de rua, né, alguém numa situação de rua, ele não é alguém que vai enxotar essa pessoa da igreja, não. Não se faz isso, irmãos. Pelo contrário. Está tudo bem, está precisando de alguma coisa. Não, que eu estou numa situação assim, assado. Olha, a gente tem como te ajudar nesse ponto, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo outro. Então, o diaconato, ele tem um papel importantíssimo dentro da igreja, e ele deve ser alguém que, antes de tudo, reflita a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Nós estamos falando de gente experimentada na fé. Nós estamos falando de gente que tem consciência da humanidade e que ela reflete a imagem de Deus. É o ministério da igreja, é o trabalho da igreja, é o ofício da igreja, que em mais alto nível vai refletir que a imagem de Deus na pessoa gera em nós o desejo de amar essa pessoa e de abençoar essa pessoa. Isso. O presbítero Josué está colocando aqui que muitas vezes a pessoa em necessidade, ela não revela a sua necessidade. Ela não leva o conhecimento. Às vezes falou com algum irmão que não é diácono e esse irmão fica na dele. Não, é levar a necessidade. Um detalhe chato, meus irmãos, que é a situação da igreja. A igreja ela tem possibilidades legais e jurídicas sobre o quanto ela pode dispor dos seus valores, do seu caixa, para ajudar as pessoas. Tá? Tem coisa que a igreja não pode fazer, por lei. Tem coisa que a igreja não pode fazer. Exemplo, minha igreja em Brasília. Um irmãozinho de uma congregação da igreja, ele era carroceiro, né? Botava lá coisas na carroça e levava o cavalo dele. O cavalo dele ficou velho e morreu. A igreja foi lá e comprou um cavalo para ele continuar trabalhando. Foi lá e falou, não, peraí, irmão, nós vamos comprar um cavalo para você. Comprou um cavalo para ele continuar trabalhando, para ele exercer o trabalho dele. Ele sustentava a família dele com isso. Um dia o fiscal da Receita foi lá, olhou as contas da igreja e olhou, vocês têm um cavalo? Estava lá o recibo, a nota fiscal. Eles foram lá num lugar que remitia a nota fiscal, compraram o cavalo, pagaram tudo bonitinho, tudo certo, tudo comprovado, registrado. Vocês têm um cavalo? Aí eles explicaram, não, isso daí, a gente comprou, o irmão da igreja, explicar toda a situação. Aí o fiscal, mas vocês não podem. Isso é um bem, cavalo é um bem.
A igreja não pode comprar bem para terceiros. Só para ela. Ou seja, a igreja, mas espera aí, nós vamos ajudar o irmão em necessidade. Ele estava sem emprego, a família dele ia ficar com fome. Ele falou, eu entendo que não era uma coisa ilegal, ou seja, imoral, mas é ilegal. A igreja não pode. O que a igreja faz nesse sentido? O que a junta diaconal pode fazer nesse sentido? Irmãos, nós temos uma situação aqui que a gente precisa se juntar, cada um ofertar um pouco para ajudar esse irmão. Nós já fizemos isso aqui algumas vezes. Já fizemos isso aqui. Lá em Carapicuíba nós tínhamos uma irmãzinha, Dona Maria. Dona Maria, ela não tinha R$ 145 para pagar a parcela, às vezes, do CDHU dela. E aí nós vimos que ela estava para perder o apartamento dela. A igreja se juntou, não podia sair do caixa da igreja, pagar as parcelas do apartamento dela. Mas o que os irmãos fizeram? Se juntaram, cada um deu um pouco e botamos em dia as parcelas dela. A gente conhecia a história, a gente convivia com ela, a gente sabia da situação dela e da família dela. Isso o que fez? Os diáconos coordenaram isso. Leve essa oferta para o diácono, ou seja, não vai entrar no caixa da igreja, não é uma doação para a igreja, vai ser só uma reunião de pessoas físicas ajudando. São saídas que a junta, que a igreja pode tomar de atitude, a fim de poder vencer essas limitações que a lei nos traz, para que a coisa da igreja não fique solta. Você sabe, igreja é imune a imposto, por exemplo. Igreja não paga imposto. Então a gente não pode realmente ter essa coisa de ficar comprando bens, porque a gente sabe que tem muito camarada aí que usa o nome da igreja para poder comprar coisas para si, e não pagar imposto dessas coisas. Então a gente entende essas limitações. A gente entende o governo, muitas vezes, criando mecanismos para que um benefício não se torne uma ilegalidade. Mas a igreja também precisa ser sagaz como a cobra, ainda que inocente como a pomba, e driblando essas coisas de uma forma legal possível, que é o quê? Pessoas físicas pegam seu dinheiro e doam para uma pessoa. Isso é perfeitamente legal. Tá? Isso só para nós termos uma ideia da importância. Imagina o que não foi para a Dona Maria, a gente chegar para ela, Dona Maria, a senhora não vai mais perder o seu apartamento. Imagine o que não foi para ela. Imagine o que não é para uma pessoa receber isso. E você dizer para ela, sabe por que nós fizemos isso? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus teve misericórdia de nós, e a gente está tendo misericórdia de você. Isso é pregação do Evangelho, irmãos. Isso é testemunho da transformação que o Espírito Santo traz sobre nossas vidas. Então a gente viu essas qualificações, viu quanto isso é amplo, viu quanto isso fala de pessoas de primeira linha dentro da igreja, ou seja, de pessoas experimentadas, conhecedoras do Evangelho, maduras na fé. E aí nós vamos para a nossa Constituição. Essa aqui é a minha velhinha, tá? Eu tenho 3. Isso aqui às vezes ocorre uma mudança no Supremo Concílio, então não repara nada, está velhinha, mas esse ponto é um ponto que não mudou, que é o papel dos diáconos, papel constitucional. E aí nós vamos ver se isso não está de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. É o artigo 53 da nossa Constituição Interna, famosa CI-IPB, Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz: o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, supervisão. O que é supervisão? Marina, se você falou a visão de raio-x do Superman, a gente vai conversar depois, hein? Ela fez um comentáriozinho assim. É porque eu queria fazer essa piada, eu joguei na Marina. Supervisão. Supervisão é observar. É só conferir se está tudo de acordo. Supervisão não é controle. Supervisão não é comando. Ficar o tempo todo o conselho, junta, faz isso, junta, faz aquilo outro, junta isso, junta aquilo outro. Esse não é o papel do conselho. Não é isso que o conselho faz em relação à junta. A junta tem autonomia para, diante dos dispostos da Constituição, da palavra de Deus, trabalhar.
trabalhar. Então é disso que nós estamos falando. De um conselho que ordena e que vai observar se está tudo no caminho. Como o conselho tem esse papel em relação ao todo. Inclusive ao próprio conselho, ao próprio pastor, o conselho tem que observar essas coisas. Certo? Então, o diácono, sob essa supervisão, o que ele vai fazer? Ele vai se dedicar à arrecadação de ofertas para fins piedosos. A arrecadação de ofertas para fins piedosos. Piedade, queridos. Está achando aí? Aí, ó, está ali, ó, artigo 53. A arrecadação de ofertas para... O que é piedade? E uma vez, eu nunca perguntava o que era piedade. Um dia, eu não sei por que eu perguntei, eu descobri que as pessoas não tinham ideia, de fato, do que era piedade dentro desse linguajar teológico, bíblico. O que é piedade? Piedade é tipo um irmão buscar um copo d'água para mim? Mas pode ser, vai, alguém buscar água para mim, por favor. Não pode ser gelada. Obrigado, seminarista Enéas. Ah, tá, desculpa, viu? Não. Disse que era para ele. Piedade não tem a ver com você ser caridoso simplesmente. Oi? Fala mais alto, minha irmã. O misericordioso. É algo que tem uma ligação, mas não é puramente isso, quando você tem pena da pessoa. Mas a verdade, a piedade tem a ver com aquilo que é dedicado a Deus, com aquilo que é serviço de Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que se dedica às disciplinas espirituais, ao serviço de Deus, isso é piedoso. Obviamente, por consequência, vai ser alguém misericordioso, vai ser alguém que vai realmente ter compaixão das pessoas. Obrigado, meu querido. Assim. Foi combinado, viu? Foi um custo danado convencê-lo a fazer. Então, essa é a ideia de piedade, né? Não é só quando você tem pena de alguém. Porque tem gente também que não dá para ter pena. Tem gente que não dá para ter pena. Camarada que fez tudo errado, bandido, sem vergonha, mata os outros, estuprador. Aí está lá na cadeia, lá, coitadinho. Ai, tadinho, né? Igual o papelão lá que o doutor lá, o Drauzio Varela, fez com aquele pedófilo assassino. Né? Foi lá dar um abraço no sujeito. Ah, quanto tempo você não recebe um abraço? Ah, tanto tempo. E o cara chorando, se esmiguando lá de tudo. Aí só que ele esqueceu de mencionar o que o sujeito tinha feito. Ele tinha raptado um menino de 8 anos, mais ou menos. Estuprou o menino. Depois matou o menino. Arrebentou com o menino na pancada. Deixou o menino todo feio e jogou na rua lá o corpo do menino. Isso é para ter piedade? Por que ele está tanto tempo sem abraço? Desculpe, amigo porco espinho, eu não vou te abraçar. Tem gente que não dá mesmo. Ou seja, a piedade, ela não é uma coisa boba, ela não é você ficar abobado. Não, mas a piedade é você aplicar a misericórdia de Deus, é você aplicar aquilo que Deus te ensina, inclusive o ódio ao pecado, a repulsa, a impiedade, porque esse foi um dos grandes problemas de Israel. Falta de repulsa à impiedade, e esse é o problema da nossa sociedade e às vezes da igreja. Nós não temos repulsa pela impiedade. Não temos essa repulsa. A gente acha que é mais justo que Deus. Deus vai lá e diz, se afasta, mata, faz isso, e aí a gente não quer fazer. O que Deus, por exemplo, falou para Saul lá diante dos amalequitas? Mata todo mundo. Mas Saul, mais justo, mais piedoso, mais misericordioso que Deus, né? Aí foi lá e economizou o rei. Quanta piedade, né? Quanto carinho de Saul, né? Deus fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra. Por quê? Ficou com dó.
Então a gente precisa entender que ser piedoso não é ter peninha das pessoas. Ser piedoso é ser submisso a Deus, é seguir o que Deus quer. Nós não temos mais, obviamente, a mesma situação de Israel, de conquistar a terra, lutar contra povos inimigos nesse nível. Mas o princípio é o mesmo. Se Deus ordenou, faça. Isso, o seminarista Enés, eu estou sempre repetindo, irmãos, para poder sair para o pessoal de casa. O seminarista Enés está dizendo, lembrando de Deus questionando Samuel. Até quando você vai ter dó, vai ter pena de Saul? Alguém que já demonstrou a sua contumácia, alguém que é dedicado ao pecado, a afrontar Deus. Então há situações que às vezes você ser bonzinho com a pessoa é uma afronta a Deus. Você vai ser bonzinho, por exemplo, com alguém que vive afrontando o Senhor? Desobedecendo a Deus? Não, irmão, se a pessoa despreza o Senhor, despreza os princípios de Deus, fala mal de Deus o tempo todo, fala mal da igreja o tempo todo, traz o mal dentro da igreja, manda embora. Então essa ideia de piedade. Piedade é algo, é submisso, dedicado e voltado para Deus, não para a pessoa em princípio. Mas antes de tudo para Deus. Então os fins piedosos são aqueles fins que glorificam a Deus, que manifestam quem é Deus. E claro que pode ter também a situação que a manifestação de Deus vai ser ira. Mas é claro também que isso não é uma coisa comum, corriqueira, de todo dia, né? Mas só para nós entendermos que às vezes a gente define os termos tendo o próximo como referencial, e o referencial é Deus, não é o próximo. Por exemplo, boa obra não é quando você ajuda a pessoa. Boa obra é quando você obedece a Deus. Que no comum, em quase 100% das vezes, isso vai te levar a abençoar e ajudar a pessoa. Porque basicamente é isso que Deus quer que você viva em relação à pessoa. Mas há casos, como esses citados aqui da palavra de Deus, que vai levar para outro caminho. Claro. Isso. O seminarista Enés está nos lembrando aqui é de que a gente precisa observar o que nós estamos entregando de doação para as pessoas, que às vezes moradores em situação de rua, eles usam o que lhes é dado para trocar por drogas. Tá? É por isso, queridos, que a gente precisa pensar na ajuda que a gente dá de uma forma personalizada. Nós queremos tanto ajudar a pessoa que não conhecemos a pessoa, não conversamos com ela, não estudamos um meio de ajudá-la de fato. A ajuda que você deve dar com a pessoa, você tem que sentar. Qual o teu nome? Qual a tua história? De onde você veio? Por que você está aqui? Você vai descobrir que tem gente que não quer sair da rua. Tem gente que não quer. E tem gente que quer. Tem gente que não quer por preguiça, porque gosta daquela vida. Gente, tem. Tem gente que não quer porque está com uma dificuldade de se relacionar com a sociedade, com responsabilidade, com emprego, com ter chefe, não consegue lidar muitas vezes com as pressões da vida. Aí não é que necessariamente ele quer ficar na rua, ele quer
evitar as situações de desconforto que ele tinha, que ele não sabia lidar. Quem sabe a gente não pode trabalhar essa pessoa e ajudá-la agora a aprender a enfrentar, e aí ela vai sair da rua. Exemplos. Exemplos do que é ajudar, do que é amar a pessoa. Então, ser piedoso não é você ir lá e dar o que você quer dar para a pessoa. Se você quer servir a Deus de fato sobre a vida da pessoa, conheça a pessoa. Procure saber do que ela realmente precisa. Você vai descobrir às vezes que tem pessoas dentro da igreja que só precisam do seu tempo para ser ouvidas. Só. Já vão ficar felizes, porque alguém conversou com elas. É só isso. Às vezes o morador de rua quer isso. Ele não quer ser invisível. Às vezes é isso que ele precisa. É o que ele quer. Não, mas você não quer sair da rua? Não, não quero. Mas eu não quero também ser maltratado. Ué. Então a gente precisa olhar isso. Isso é ter piedade, meus irmãos, da pessoa de fato. Se Deus atendeu as minhas necessidades, se Deus me olha individualmente, sabe quem eu sou, eu preciso procurar refletir isso também de Deus. Um diácono, ele precisa ser alguém pronto, ou ter a disposição de sentar com a pessoa, me conta a tua história. Como é que está a sua situação? Como é que isso tudo começou? Ah, então na verdade a sua necessidade não é essa, a sua necessidade é essa outra aqui. A gente teve situações, irmãos, que eu já presenciei, que a pessoa recebia a cesta básica. E aí, conversando com a junta, falei, mas vocês já perguntaram por que essa pessoa está nessa situação? Porque até onde eu sei, essa pessoa tem emprego, mas por que ela não tem comida? E aí um dia a junta sentou, mas conta a sua história, conta por que você precisa da cesta básica. Aí eles foram descobrir, tinham usado o nome da pessoa, um amigo dela emprestou o nome, botou um monte de dívida e o salário dela era comido pelas dívidas. E ela pagando juros. Foi, então, peraí, o que a junta fez? Quanto que a gente precisa para quitar essa dívida desse irmão? Se adianta, você corta os juros. Fez a campanha na igreja, pagou a dívida do irmão, o irmão daí para frente se sustentou. Porque ele não conseguia coordenar aluguel, luz, água, comida, a dívida com seus juros, é isso que ele não conseguia. Vamos pagar a dívida desse irmão. Ele mostrou lá, tinha lá um calhamaço de coisa lá do camarada, o que o camarada fez com o nome dele. Eu já vi pastor nessa situação. Foi emprestar nome, acabou com o nome dele. Então, olhar personalizado, tem que ter realmente esse olhar sobre as pessoas. Então aí a gente já vê que a letra B, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Inválidos. O diácono ele tem que ser alguém, por exemplo, atento aos deficientes. Vai chegar deficiente aqui. Todo diácono sabe operar, por exemplo, a nossa plataforma elevatória? Aqui nós temos, por exemplo, um lugar separado, ou já preparado, que a gente pode pensar, se chegar um cadeirante, ele vai ficar aqui. Já pensaram nisso? Sabia que a gente tem que ter esse espaço delimitado dentro da igreja? Marli? Isso é terrível. Nossa irmã Marli está lembrando, nós temos irmãos dentro da igreja, temos a irmã, que precisa do auxílio muitas vezes, às vezes para vir para a igreja, para poder estar aqui presente, às vezes para as pessoas irem lá, estar com ela, que às vezes a pessoa não tem condições de vir, está com a coluna ruim, está com as pernas ruins, está cheia de dores, não consegue passar muito tempo sentado aqui dentro da igreja. Mas os irmãos podem ir lá. Sexta-feira eu levei a Santa Ceia lá para uma irmã nossa,
que falou uns 10 nomes lá, foi, essas pessoas não falam mais comigo, pastor, não vem mais na minha casa. Eu falei, ô minha irmã, teve a pandemia, aí as pessoas acabam perdendo o costume. E aí elas precisam recobrar o costume. Eu vou falar com esses irmãos aí para eles virem aqui. É bom que tem alguns que estão aqui que a gente já fala lá. Fala, irmão, vamos lá, ela gosta. Isso faz diferença para a vida da pessoa. Isso é atender um necessitado, isso é atender alguém com uma limitação, um até inválido. Sabe o que a junta diaconal pode fazer num caso como esse? Escala de visitas. Exatamente. Precisa do carinho da igreja. Junta, espera aí, quais os irmãos não têm podido vir na igreja? Irmão tal, estão com deficiência, estão com problema, estão com uma dor, estão internados, ou estão em convalescência. A gente já verificou lá, eles recebem visita. Vamos fazer assim, ó, semana tal, vai um irmão na terça, o outro irmão na sexta. Semana tal, vai outro irmão. Querido, seu dia vai ser esse. Diáconos, convoque a igreja. Vocês são líderes. Estão aqui para isso. E por que eu estou falando com os diáconos? Eu quero falar com você que está sentindo aí que é um diácono. Você que está percebendo que você olha para essas coisas e diz, eu gosto disso, eu sei fazer isso. Eu tenho interesse nisso. Então é com você. Eu estou vendo que irmão tal está precisando, vou fazer uma escala de visitas. Na igreja de Carapicuíba nós tem um membro lá que é a Eliana Zag. Se você ainda não olhou a história, inclusive ela está com a vaquinha virtual para comprar uma casa para ela fazer uma casa adaptada, porque ela gasta muito dinheiro com aluguel. Hoje ela mora aqui em Sumaré. Mas a Eliana Zag chegou como membro da igreja lá de Carapicuíba, o que os diáconos fizeram? Escala de visitas. 2 irmãos vão fazer 2 visitas, além do pastor, que uma vez por mês ia lá, eu dava estudo virtual para ela toda semana, e uma vez por mês eu ia lá, porque era lá no HC, no Hospital das Clínicas, levava a Santa Ceia e tinha um tempo de estudo, de mais uma conversa, um tempo ali convivendo com ela. E tinha mais 2 irmãos que eram escalados para irem lá. Uma escala feita pela junta diaconal. Está vendo a gama de coisas? Está vendo o que é? Cuidado dos pobres, dos doentes e inválidos. Às vezes é fazer uma escala de carona. Tem irmãos que têm dificuldade para vir para a igreja por causa do lugar onde moram, por causa do horário dos ônibus. Vamos fazer escala de carona. E carona para crente não é deixar aquele irmão que passa pelo caminho para você ir para casa. Eu passo lá perto, não. Carona para crente é dar a volta na cidade, lá do outro lado, deixar o irmão depois voltar para o outro lado da casa, da cidade. Irmãos, já imaginou nos tempos que nós estamos vivendo, com o preço que está a gasolina, que obra de misericórdia não é dar carona para alguém? Você dá carona hoje para o irmão e ir para o outro lado da cidade com ele é a mesma coisa que dizer, meu irmão, eu te amo. É a mesma coisa. É uma prova de amor dar carona hoje em dia, mais do que nunca. Então, faça isso. Isso, diáconos podem coordenar. Agora vem a parte mais complicada, que muitas vezes as pessoas não querem compreender no papel da junta diaconal e aceitar isso humildemente. Tá? E às vezes os diáconos até têm medo de exercer isso. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Nós temos lugares na igreja que eles são reservados. Nós temos aqui o nosso templo. Isso aqui não é consagrado, isso aqui não é de Deus, no sentido assim que Deus requereu isso para si. Deus fez isso com o templo em Jerusalém. Depois que veio Jesus, ele não disse mais, consagrareis templos a mim. Acabou essa questão de consagração. Mas há uma ideia de você construir o respeito das pessoas. Você não respeita só as coisas de Deus, só o que é consagrado a Deus, respeita. Você não chega na casa de uma pessoa, você não respeita a casa da pessoa? Você vai na casa da pessoa, você pede licença, você fica meio que aguardando onde ela vai dizer para você, não, senta aqui, senta ali.
Então, o fato de nós não compreendermos mais esse espaço como casa de Deus, nos termos bíblicos, a gente chama por prática, mas biblicamente falando não é. Mas o fato de nós não entendermos isso aqui como casa de Deus, esse templo como casa de Deus, não quer dizer que a gente não vai ter respeito, reverência. Porque se nem precisa ser a casa de Deus para ter reverência, porque a gente tem reverência na casa dos outros, então a mesma coisa aqui. Os diáconos é que cuidam, vão delimitar. Às vezes pode até estabelecer, falar, olha, criançada, correr para cá não pode. Tem instrumento, microfone, fio. Vocês querem brincar, às vezes usar o espaço da igreja, a gente quer ver a criançada feliz? Ó, daqui para lá. Aí vocês podem correr, pode passar ali, pode passar. Ou então, olha, não dá, tem vidro, tem isso, tem aquilo outro. Não tem jeito, criançada, esse espaço aqui não dá, vai para lá. Vocês brincam lá. Diácono vai delimitar isso. Diácono é que vai chegar naquele irmãozinho, está lá no culto. Já viu? Isso aqui não acontece aqui na igreja, né? Aqui não. Igreja Presidente de Valinhos não acontece isso não. Lá em Carapicuíba, isso não acontecia. Certo? Irmãos, é o diácono que vai chegar, meu querido, momento de culto. Guarda o celular. É algo importante? Precisa ser agora? Você está falando, você está reproduzindo o sermão para o irmão em casa? Digitando? Então não, né? Queridos, é óbvio. Se o irmão às vezes recebeu uma mensagem, está esperando algo importante, olhou, pá, você vai ver que o sujeito ele vai simplesmente responder o necessário e vai guardar o celular. Você está vendo que ele não está desatento ao culto. Às vezes é uma coisa urgente. Tem médico, às vezes, pessoas que estão às vezes esperando uma notícia importante. Tá certo? Estão aflitos, até de repente alguém que está hospitalizado, está aflito, esperando notícias. Presbítero Afonso. Faça o bem sem olhar a quem? Mas aí você está falando do... Então, o presbítero Afonso está dizendo que ele estava mexendo no celular, mas algo associado à aula, algo devido, né, para esse momento, ele precisava olhar o celular. Lembrando, a sogra do nosso irmão fez uma cirurgia, né, o presbítero Afonso. Ela levou um tombo, quebrou o fêmur, precisou fazer a cirurgia anteontem. Então, ou seja, está acompanhando as notícias, precisa saber se às vezes é necessário, às vezes até sair para ir lá acudir alguma coisa. Essas são situações, queridos. O problema é que às vezes eu já olhei postagem, que você vai ver o horário da postagem, era o horário do culto. Sobre o Santos. Futebol clube. É aquela história, eu já vi foto, mulheres com as fotos de banheiro. Sabe que quase toda moça hoje em dia tem que ter uma foto no banheiro da igreja. Quase toda eu falei, Marina. Marina está assim, foi quase toda. Aí tem que ter aquela foto lá no banheiro da igreja. Aí você vai ver o horário da foto, foi durante o culto. A pessoa sai do culto para ir ao banheiro, aproveita e faz uma selfie. Aí você sabe como é que é selfie, né? Nunca é de primeira. Nunca é pá, pronto, vamos embora. Não, é aí vai. Gente, é difícil, porque é menina, né? O diácono não vai entrar no banheiro, vamos embora, menina. É óbvio. Oi, Vitor. Ó, Vitor, ninguém cobrou essa confissão, viu? Você vai fazer porque quer. O que o Vitor está dizendo é para você até resistir só aquela olhada, porque você vai dar aquela olhada, ver a notificação e você vai ver o que é e ver depois, e vai.
Diácono, ele tem autoridade. Querido, deixa para depois. Vamos louvar. Vamos adorar a Deus. Não está bom, não? Presença de Deus não é tão chamativo para você, não? Vamos lá. Ordem, decência, dedicação, prestar atenção ao que está sendo dito e feito. Diácono tem esse papel. E não adianta você, às vezes, como pai, achar ruim que seu filho teve atenção chamada ou que você teve atenção chamada. Não, ele está cumprindo o papel dele. Se for injusto, depois você vai lá e fala com o diácono, fala, meu irmão, eu fico feliz que você esteja fazendo, mas é que era só isso daqui, tá bom? Não era algo indevido para o momento, ou assim, um assado, era algo que eu precisava fazer, não tinha jeito mesmo, infelizmente. Mas que bom que você está auxiliando nesse sentido. Não adianta a gente também querer ficar cheio de dedos, cheio de coisas, quando a pessoa vai exercer o papel dela. A gente precisa entender que ela está fazendo o que ela tem que fazer. Então encare isso com naturalidade. Às vezes você vai ter que ter atenção chamada. Eu, como pastor, já tive atenção chamada. Tive que aceitar. Não, está certo, irmão. Claro. Exato. Precisa ter esse feeling aí, esse negócio. O presbítero Josué está lembrando a gente aqui, e a gente observar, às vezes um visitante, uma pessoa que ainda não está introduzida dentro do nosso meio, ter esse cuidado também de compreender. Tem gente que ainda não sabe, que ainda não foi instruída, que isso vai ganhando. É óbvio, né, que a gente não pode cobrar o que a gente cobra de um crente de 40 anos de igreja, de um sujeito que está visitando o primeiro dia a igreja. Precisa ter esse cuidado aí. Muito bem lembrado, presbítero. Último ponto aí. Ao exercício da fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Diáconos, eles devem vir nas programações e observar se as coisas estão sendo usadas devidamente. Evitar que sejam danificadas, por exemplo. Junta a criançada, vamos jogar uma bola aqui. Pega dessas bolas pesadas, vamos jogar aqui. Play, começa a quebrar esses vidros aqui do templo. É o diácono que vai preservar o patrimônio da igreja. Por quê? Querido, se nós investimos o que nós investimos para ter esse espaço, está todo mundo sentado confortavelmente, né? Pelo menos, já tem que ouvir pastor Ricardo. Se fosse num banco duro ainda, Deus me livre e guarde. Então está todo mundo sentado confortavelmente. Nós temos um banheiro para poder utilizar, temos água para beber, copinho para ser utilizado, e nós temos uma série de coisas. Tudo isso custa, tudo isso é investimento. Nós temos o equipamento hoje, mandamos o sinal para a internet, o pessoal de casa assistir. Tudo isso custou dinheiro. Nós vamos pegar esse dinheiro e jogar no lixo? Nós vamos pegar isso que a igreja investe para o seu conforto, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e tratar de qualquer jeito? Não vamos. Não vamos. Então os diáconos, eles preservam, inclusive são os diáconos que fazem a contagem. Quantas cadeiras a igreja possui? Quais os equipamentos a igreja possui? Onde esses equipamentos são utilizados? Isso tudo é a junta diaconal. Eles que fazem esse levantamento, eles que garantem que tudo esteja no seu lugar. E muitas vezes o conselho assume o papel, por certas razões, de ficar emprestando o equipamento da igreja. Às vezes precisa do equipamento da igreja, o irmão quer usar numa atividade que ele vai ter com a família dele. Às vezes até é possível. Dependendo do que for, dependendo do que é, às vezes a igreja pode até ceder para o irmão. É um empréstimo, uma coisa normal, natural, que não vai necessariamente gerar algum prejuízo para a igreja. A junta que fiscaliza isso. A junta que deve estar a par. Não, irmão, pode pegar emprestado, vai ser o equipamento tal, você vai tirar tal dia, devolver tal dia, ok, muito bom. Junto diaconal. Porque, irmãos, se esse aqui é um investimento do reino de Deus, se esse aqui é um investimento do que pertence ao Senhor, tem que ser bem cuidado. Não porque é sacrossanto,
mas porque se dedicamos a Deus, à obra de Deus, nós estamos cuidando de algo que nós dedicamos a Ele. O que é meu eu jogo no chão, eu jogo no canto, ponho num pedestal, eu faço o que eu quiser. Mas o que é dos outros, a gente trata da forma mais cuidadosa possível. Tá? Então, cuidar desse investimento também é papel do diácono. Então, é o diácono que vai ser chato vai dizer para você, não põe o pé em cima do banco. Não é para pôr o pé em cima. Esses dias veio um camarada e veio fazer um negócio da igreja, tacou o pé em cima da cadeira. Eu falei, camarada, você pode tirar o sapato, por favor? Depois, para limpar essa cadeira aí, para limpar esse pé aí, sabe lá onde você enfiou esse pé? Enfiou esse tênis aí. Ou seja, se a gente não cuida, as pessoas de fora, ó, não cuidam também não. Tá? Diácono é que vai olhar se a igreja está limpa, se precisa fazer alguma regulagem nessa limpeza, dizer para quem faz a faxina, olha, precisa melhorar nisso daqui, está tendo alguma dificuldade? É algum problema? Por exemplo, nossa igreja está em dificuldade, nós ainda não temos o forro. Entra muita sujeira pelas frestas do telhado, né, que você tem nas beiras assim, você tem umas frestas, e isso com o passar dos dias, num dia você olha não é muita coisa, mas vai passando o dia, 24 horas o vento ali soprando e jogando coisa para dentro, você vê que acumula, tanto que acumula muito para cá, ó. Aqui, ó, sopra, vem, entra pelas frestas da porta. Eu já vi nossa irmã, a Noeli, vir fazer faxina, ela passou pano aqui na frente, tudo. No dia seguinte eu vi, já estava tudo sujo. Dia seguinte, estava tudo sujo de novo. Então, às vezes é uma situação para o diácono olhar e até poder dizer para irmãos, olha irmãos, não, a nossa faxineira era limpa, mas existem algumas coisas que não vence. Fica vindo, vai e volta, vai e volta. Que tal de junta diaconal coordenar um faxinão com os membros da igreja na igreja? Você já pensou em vir fazer a faxina da sua igreja? Fala, irmã Noeli, nós vamos ajudar você aí, nós vamos juntar o dia, nós vamos limpar essa igreja de cima a baixo. Vamos tirar tudo, tirar lixo, tirar tudo do lugar, passar pano. Vamos fazer. Junta diaconal. Junta diaconal. Sim. Todo diácono precisa olhar tudo isso como algo dele. E não para um ou para dois da junta. Isso aí eu não faço. Não, isso aí eu não me meto. Precisa ser uma coisa realmente que abrace todas as áreas aí do diaconato. Queridos, é o que eu tinha para hoje aqui para trazer para vocês.